abre a boca, ele só fala besteira. Pô, você tem tudo na vida, você é um monte de jogador, mas parece que a gente tem que ficar babando o ovo pra você, cara. Você é o Batman da vida deles. E pra quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa, sabe? Mostrar pro mundo inteiro que você vai ser o maior jogador de todos os tempos. Eu não ligo pro que os outros vão pensar de mim, do meu jeito, de como eu jogo. Eu sou um cara muito transparente, muito verdadeiro. E onde você pensa em chegar? Onde você quer chegar? Quero disputar todos os melhores campeonatos do mundo, desde Paulista a Copa do Mundo. Não teria história melhor pra contar, né? Nem nos meus melhores sonhos eu acho que eu sonharia daquele jeito que foi. Depois de Pelé, né, o camisa 10, sempre uma marca. Bem, responsabilidades, expectativas, cobranças, né? Mas vestir a camisa da seleção é um orgulho muito grande. De ser o camisa 10 da seleção, de jogar pela seleção, fazer gols, marcar a história. Festas, baladas, mulheres, cruzeiro, dinheiro e uma vida longe dos gramados. Talvez seja isso que o Neymar sempre quis para sua carreira. Com certeza, o talento mais perdido que o Brasil já teve desde a aposentadoria de craques como Romário, Ronaldo, Adriano Imperador, Kaká, Ronaldinho e companhia. Neymar, o jogador que teve tudo, mas ao mesmo tempo não teve nada. Ele era completo, ele tinha drible, tinha finta, tinha passes, tinha genialidade. Ele sabe marcar de qualquer forma possível, seja de bicicleta, seja de letra ou até mesmo driblando todo mundo. Ele sabe marcar pênaltis como nenhum outro jogador sabe. O que ele não tem? Apenas o foco. Eu acho incrível o quão imponente foi o Neymar na época do Santos. Foi uma época mágica, onde o Neymar era visto por todos os brasileiros como o mais novo Pelé, o Pelé da sua geração, a esperança da nossa geração para o futuro. O que o garoto Neymar fazia dentro de campo impressionava a todos. Era uma magia tão magnífica que ele fazia dentro dos gramados que dava gosto de assistir aos seus jogos e aos jogos do Santos. De longe, muito mais completo do que o Messi e do que o CR7. Seu moicano, seu jeito de jogar, sua genialidade, magia, talento e tudo mais, tudo isso foi o suficiente para encantar os corações de quem o viu jogar. Uma marca para a sua geração, uma inspiração para as próximas gerações, mas uma série de acontecimentos acabou ferrando sua carreira em níveis astronômicos. Neymar ficou tão pequeno que hoje em dia é visto apenas como uma espécie de subcelebridade, nada mais do que isso. Um jogador mágico que virou motivo de chacota devido a sempre se lesionar em momentos importantes, seja para o seu clube ou para a seleção brasileira. E sempre que ele se lesionava, aparecia uma polêmica em suas costas para ele carregar. Neymar ficou tão pequeno com o passar dos anos que hoje em dia ele não é nem mesmo respeitado. Eu não falo de respeito somente dentro dos gramados, mas sim como uma pessoa. Após a sua lesão durante as eliminatórias da Copa de 2026, Neymar foi se envolvendo em mais e mais polêmicas. Eu poderia afirmar com todas as letras que o Neymar se tornou uma espécie de piada, alguém pequeno, fútil e totalmente irrelevante. Mas isso pode ser uma mentira. O estopim para tudo isso foi Neymar aparecendo gordo, o que para um atleta, mesmo em tempos de lesão, é completamente inadmissível. Se isso acontecesse, por exemplo, com algum jogador de Pep Guardiola, provavelmente ele nunca mais treinaria em sua vida. Sabe o que eu acho? Que falta foco no menino Ney. Não só foco, como também força de vontade. E se você, assim como o Ney, não tem muito foco e se distrai facilmente, sua época no Santos, como eu falei, foi mágica. E ela foi o suficiente para trazê-lo para o clube catalão. Mas antes de ir diretamente para o Barcelona, Neymar acabou encantando seus colegas de clube e até mesmo os próprios rivais de seu clube. E mesmo não sendo convocado para jogar a Copa do Mundo, era questão de tempo para que ele realizasse o sonho de todo jogador brasileiro, adentrar a seleção brasileira. Pelo Santos, Neymar fez 14 gols em 48 jogos, sendo que pelo menos 5 desses 14 gols foram feitos nos 5 principais rivais do Santos em São Paulo, o que pode parecer muito pouco, mas galera, o Neymar era muito jovem ainda, ele estava se acostumando com o mundo profissional. Neymar pelo Santos ganhou então a Libertadores e chegou até uma final de Mundial,
onde enfrentou o seu futuro clube e acabou dando um show dentro dos gramados. O negócio foi tão insano que o menino Ney deixou um dos melhores zagueiros do mundo na época literalmente no chão. E mesmo perdendo a final para o Barcelona, Neymar ainda levou o prêmio de melhor jogador da partida e do campeonato. Após isso, o menino Ney foi comprado pelo Barcelona, naquela que havia sido então a contratação mais pesada do Barcelona desde a época de Ronaldinho Gaúcho. A apresentação do Neymar no Barcelona com certeza foi a apresentação que mais chamou a atenção desde a época do Bruxo. Sua passagem pelo Barcelona foi majestosa. Ele, junto de Messi e de Suárez, encantaram o mundo com um tão famoso trio MSN que esmagava todos os seus oponentes que chegavam pela frente. Neymar criava a jogada, Messi a completava e Suárez a finalizava. Só que mesmo você tirando o Messi, que todos consideravam mais importante do que os demais jogadores do clube, ainda assim o Neymar conseguiu brilhar dentro dos gramados e criar jogadas inimagináveis. Sua importância para o Barcelona chegava a ser maior do que a do próprio Messi, tanto que quando o Messi acabou se lesionando, quem puxou toda a responsabilidade para si foi o Neymar. Durante esse tempo, sem o Messi, o Neymar foi cogitado por todo mundo a ser o próximo Bola de Ouro, mas mesmo assim, ele acabou não sendo. Neymar foi a promessa para ganhar tudo, desde a Champions League, onde acabou se concretizando, até uma possível Copa do Mundo. Com a seleção de 2014 não sendo lá um time muito bom, até porque a gente tinha o Fred como centroavante e quem tem um Fred na seleção acaba se perdendo. Ou seja, sem o Neymar, a seleção brasileira não funciona. Eu afirmo com toda certeza que se o Neymar estivesse em campo no jogo contra a Alemanha, a gente jamais teria levado aquele 7-1 bizarro. Sua lesão foi extremamente séria e o sonho de ser hexa havia sido adiado. Havia sido adiado não só em 2014, mas também em 2018 por um golaço desse belga nojento e também em 2022 por culpa do Fred. Como sempre, um Fred atrapalhando a seleção brasileira. O Neymar tentou, ele fez o gol na Copa do Mundo de 2022, o gol da classificação, mas o time do Brasil não jogava para o Neymar. É bizarro o fato que tudo que o Neymar fazia no Barcelona, todos os créditos iam diretamente para o Messi, como um imã que puxa um ferro. Em 2015, Neymar jogou bem mais do que o Messi. Era a sua hora de receber a tão famosa Bola de Ouro, sua hora de se consagrar como o melhor jogador do mundo naquele ano. Mas lá estava Lionel Messi, que então ganhava mais uma Bola de Ouro, que foi bem questionável, porque embora os números do Messi fossem bem melhores, a Bola de Ouro não analisa somente os números, mas também a performance do jogador dentro do campo. Isso explica também o motivo do Ronaldo não ter ganho a Bola de Ouro de 2018, já que o Modric acabou tendo uma baita performance em campo com a Croácia. Eu não estou dizendo que o Robozão não merecia ter ganho o prêmio, pra mim era pra ter sido dele, assim como o Neymar deveria ter ganho em 2015, mas por um acaso do destino, acabou não ganhando e a Bola de Ouro ficou para o argentino. Após isso, Neymar simplesmente deu uma entrevista dizendo que a Bola de Ouro já não importava mais, e que para ele era somente mais um prêmio, ou seja, o seu sonho acabou sendo manchado. Mas mesmo assim, nada disso importava mais. Tudo que o Neymar fazia, os méritos sempre iam para o Messi. Eu lembro daquele jogo contra o PSG, uma virada histórica do Barcelona, onde o Neymar jogou demais, criando então aquela jogada para que o Messi fizesse o seu gol. Nesse jogo, o nome do Neymar era para ter sido estampado em capas de revistas, sites locais, jornais e tudo mais. Só que quem levou todos os créditos, adivinha? Simplesmente Lionel Messi. Tudo que o Barcelona fazia, as táticas, as escalações, o time todo girava em torno de apenas uma engrenagem, e ela se chamava Lionel Messi. Então o Neymar, o Suárez, o Daniel Alves, o Busquets, o Xavi, o Iniesta e companhia jogavam apenas para o Messi. Então todo o brilho destes jogadores sempre iriam para o Messi. O sonho de consumo do Neymar era ser a estrela de seu próprio time, já que no Barcelona esse sonho era impossível por causa do argentino. E isso se reflete até mesmo nos dias atuais com os outros jogadores, como por exemplo no Manchester City, onde temos então o famoso Kevin De Bruyne e o Erling Haaland. Sem o De Bruyne, o Haaland não funciona, mas tudo que o De Bruyne faz dentro de campo, dando as assistências, os méritos sempre vão para quem marca o gol, no caso para o Haaland. Não só isso, como também o Julian Álvares, que toda partida que entra marca algum gol, mas infelizmente tem o seu brilho ofuscado pelo norueguês, que é a principal peça do ataque do Manchester City e que é praticamente insubstituível. Então no Barcelona foi isso que aconteceu, tudo e todos giravam em torno do argentino. Acredito que um jogador do nível do Neymar jamais gostaria de ter o seu brilho ofuscado por outro
outro jogador. Então foi em cima disso que o Paris Saint-Germain acabou trabalhando, em cima do sonho, da ambição e do talento do Neymar, tornando realidade o sonho dele de ser finalmente a estrela de seu próprio time, de finalmente brilhar dentro dos gramados. Já havia vazado o interesse de outros clubes pelo Neymar, como o Chelsea, o Milan, Inter de Milão e Bayern de Munique. Mas como o PSG estava na mídia, Paris estava na mídia, a França estava na mídia e o Paris Saint-Germain tinha mais dinheiro, mais recursos e não tinha uma estrela principal em seu próprio time, finalmente havia chegado a hora do menino Ney. Pelo Barcelona, Neymar então teve o seu melhor desempenho desde a época de Santos. Foram 186 jogos e 105 gols, além das trocentas jogadas que ele criou, dando assistência para geral, ganhando então um Mundial de Clubes, uma Champions League, 2 La Liga, 3 Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, sendo importantíssimo para todos esses títulos, mais especificamente para o título da Champions League. Neymar então era o mais novo reforço do PSG, custando em torno de 222 milhões de euros, sendo a maior e mais cara contratação de sua época e também uma das maiores da história até os dias atuais. Neymar então chegava ao PSG em 2017, tendo seu rosto estampado pelo clube em todos os lugares pela França, mas especificamente em Paris, que obviamente dá nome ao clube. Dito isso, Neymar se tornou finalmente o rei de seu próprio time. Na época, o técnico do PSG falou que o único intuito da contratação do Neymar era torná-lo o que ele não se tornou no Barcelona e fazê-lo simplesmente feliz. Ou seja, o trabalho do Paris Saint-Germain era apenas esse, torná-lo mais feliz e o que ele não foi no Barcelona. E foi esse o problema do clube, já que Neymar não conseguiu fazer o que deveria ter feito. Quando ele chega no PSG, temos números bem peculiares, já que diferente do Neymar do Barcelona, ele tinha menos jogos e menos gols comparado ao clube catalão. Foram em torno de 38 jogos pelo PSG, onde o Neymar jogou apenas 22, metade dos jogos. Mesmo assim, ainda são números bem peculiares e que causam o sentimento de surpresa. O problema é, durante sua passagem pelo PSG, Neymar acabou sofrendo diversas lesões que o cortou de pelo menos 100 e poucos jogos. Durante o Barcelona, a quantidade de lesões que o Neymar sofreu foram bem baixas se comparadas às suas lesões pelo PSG. E com o Mbappé no elenco do time, Neymar novamente tinha o seu brilho ofuscado. Eu não estou dizendo aqui que o Neymar não jogou muito pelo PSG, mas ele poderia ter jogado muito mais se não fosse as suas lesões. Se você pega todos os jogos do Neymar, sejam eles pelo Santos, Barcelona, PSG ou até mesmo pela seleção brasileira, ele sofreu em todos os jogos. Neymar apanha demais dentro de campo, diferente do Messi ou do CR7, que são jogadores com pouquíssimas lesões em sua carreira. E você sabe por que o Neymar apanha tanto dentro dos gramados? Porque ele tem tudo que o Messi tem e também o que o CR7 tem, só que com mais ousadia e um pouco mais de tempero. Uma simples lambreta que ele tenta dar em seu oponente já é motivo de arrumar uma briga e possivelmente apanhar mais e mais dentro dos gramados. Então, pelo PSG, Neymar foi cortado de mais de 100 jogos diferentes por causa de lesões diferentes, como lesões no metatarso, na virilha, na coxa, no pé e também em outras regiões de seu corpo. Foram mais de 1040 faltas sofridas desde a sua saída do Barcelona para jogar no PSG. Foram quantias altas de lesões, acumulando em torno de 11 lesões pelo PSG e 22 lesões em toda a sua carreira como atleta. E se você não é um leigo de futebol, você sabe o tanto que lesões interferem na jogabilidade de algum jogador. No PSG, seus números refletem a quantidade de lesões que ele sofreu e o tanto de partidas que ele ficou sem jogar. Foram 118 gols e em torno de 70 a 80 assistências desde que pisou os pés no PSG. Ou seja, a sua passagem não foi tão grandiosa como ela deveria ter sido. E novamente falando do Mbappé, com o passar do tempo, o PSG foi tornando o craque francês ainda mais renomado. Então tudo girava agora em torno do Mbappé, tornando o Neymar novamente apenas mais um secundário. E quando o Messi chegou, aí que piorou a situação. Por isso, Neymar foi perdendo o interesse, ficando várias vezes de fora da bola de ouro e de prêmios que eram para terem sido seus. Além do mais, o estilo de jogo do Neymar está cada vez mais escasso, já que hoje em dia o que domina o futebol são apenas os passes. Não existe mais a magia do drible, tanto que o melhor time do mundo nesse momento é justamente o Manchester City de Pep Guardiola, que domina o estilo de jogo, com passes curtos e que retiram as qualidades de um jogador. Tanto que o Haaland era bem melhor na sua época de Borussia Dortmund, e quando ele entrou no City, ele
ele só virou um centroavante comum, já que, como eu falei, hoje em dia o futebol é bem mais coletivo do que individualista em si. Os times hoje em dia são engrenagens, seja o Manchester City, o Bayern de Munique, o Real Madrid ou qualquer outro clube pelo mundo. Mas se você acha que só isso contribuiu para que o Neymar deixasse de ser o que ele deveria ter sido, você está bem enganado, já que o Neymar gosta de curtir a sua vida, de festas, baladas, mulheres, bebidas, então a mídia o odeia justamente por causa disso. Além também que para um atleta isso não é nada normal. E eu não vou mentir para vocês, isso pode ter tido um reflexo dentro dos gramados. As várias polêmicas colocaram seu futebol em questionamento. Parecia que em todo momento que a gente precisava do Neymar, ele não estava lá. Embora ele tenha feito aquele triste gol na Copa do Mundo de 2022, que era pra gente ter sido classificado, e novamente a culpa caiu sobre ele. Hoje em dia o Neymar está no Al Hilal da Arábia, e neste momento tem 32 anos de idade e está lesionado e afastado até o fim da temporada. Isso é um reflexo do que aconteceu com a sua carreira. Com 32 anos de idade, tínhamos então o Messi marcando trocentos gols, o Cristiano Ronaldo no auge de sua carreira, então o Neymar tinha de tudo para finalmente ganhar a sua primeira bola de ouro. E ele só teria que competir com o Haaland e com o Mbappé, o que talvez para você não fosse tão fácil assim, mas para mim o Neymar tem muito mais potencial. Era a sua oportunidade, e ele acabou a jogando no lixo por causa de dinheiro. De acordo com vários portais de notícias, vários gigantes da Europa foram atrás do Neymar após a sua saída do PSG. Clubes como Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique e até mesmo o poderoso Chelsea. Mas ele preferiu o conforto e o dinheiro. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase: o reflexo da sua vida pessoal se reflete na sua vida profissional. Essa frase se encaixa perfeitamente com o Neymar. Do que adianta tanto talento em um jogador se você não tem uma vida focada majoritariamente pelo esporte que você joga? Recentemente, como falado no início do vídeo, Neymar acabou aparecendo gordo. Obviamente a mídia futebolística caiu em cima dele, e ele respondeu de forma irônica. Essa resposta, pelo menos em minha opinião, apequena a imagem do Neymar e o torna mais uma subcelebridade do que um jogador profissional. Mas é aquela coisa, por mais que muitos critiquem o menino Ney, é ruim com ele e pior sem ele. Temos que respeitar o Neymar. Ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, superando então o tão grandioso Pelé, pois não é fácil para ele receber tantas críticas e tantas pedradas em sua vida. Acredito que se ele tivesse em um time ou uma seleção que jogasse para ele, ele com certeza teria feito bem mais do que ele fez.